Oi, gente, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Entre Elas e essa tarde vai ser muito especial. Vamos aguardar aí o pessoal entrar, todo mundo chegar. Quero dar boas-vindas a todos aí que estão chegando. Estamos hoje aí no nosso último episódio da série Entre Elas. Foi uma semana assim fantástica. Foi uma semana de muito aprendizado, nós trocamos muitas experiências, foi muito legal o nosso bate-papo aqui. E que bom que já tem aí uma galera chegando. Cris, minha amiga, que bom te ver, Cris. Bianca também. Grazi, sejam bem-vindas, meninas. Oi, que bom, que bom. Hoje vai ser muito especial, hoje eu vou estar aqui conversando com a minha amiga, querida de longa data, Lívia Furtado, nutricionista. E que bom que a gente vai poder falar desse assunto tão importante, né? Ainda mais nesse tempo que nós estamos passando, onde nós precisamos realmente de adquirir mais conhecimento, informação acerca da saúde, da alimentação, tudo que a gente puder, né? Pra gente poder ter uma vida melhor nesse tempo de isolamento social. E eu tô muito feliz que tem uma galera aí chegando. Mari, beijo, Mari. Que bom, meninas. Eu tô muito feliz. Ritiane também entrando. Vamos lá, gente. Compartilha aí. Chama as amigas. É um bate-papo entre elas. Que tem sido, assim, pra mim, esse tempo muito maravilhoso. Eu tenho, assim, aprendido muito com as minhas amigas. E cada uma, né, na sua área. Cada uma tem podido trocar experiências de maneira, assim, muito enriquecedora. E eu tenho entendido isso, que o reino de Deus é um reino de amigas, né? Que cooperam umas com as outras. E é assim que a gente precisa viver, né? Todas nós temos algo para poder acrescentar na vida do outro. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Consegue ser ensinável, aprender, ser melhor a cada dia. E assim a gente vai crescendo, né? Como mãe, como esposa, como mulher, como filha. Né? Nós falamos aqui na quarta-feira, foi tão bom sobre maturidade, a importância da maturidade, da gente crescer nesse tempo de crise. Falamos também na quinta-feira, foi muito edificante também, um papo sobre o perigo da comparação. E a gente aprendeu também como é importante a gente saber quem nós somos, né? Firmarmos a nossa identidade. E foi muito enriquecedor. Ontem também recebi a minha amiga pastora Tati, a gente falou sobre o papel da mulher na família. Ontem, Dia Internacional da Família. Foi muito bom. Nossa, como nós aprendemos ontem, como fomos edificadas, né? E tem sido muito bom, tem sido muito bom. E todas essas lives nós estamos salvando e vamos também colocar lá no nosso YouTube, no canal do YouTube. Tá bom? Depois nós vamos poder compartilhar com vocês aí pra gente continuar revendo tantas vezes quantas forem necessárias. E Michela também chegou. Um beijo, minha amiga. A Ana, Flaviana. Isso, meninas, vai chamando aí, vai chamando, vai compartilhando pra gente poder começar esse bate-papo. Eu tô muito empolgada, viu? Daqui a pouquinho a Lívia vai chegar também. E a Lívia é minha amiga de Nós temos 19 anos que nós nos formamos, né, lá em São José do Vale do Rio Preto. E nós estudamos juntas. E foi um tempo tão maravilhoso, gente. Nós estávamos conversando hoje sobre o tempo que nós estudamos juntas, como que nós fizemos amizades ali que duram até hoje, né? A Lívia já tá aqui. E foi um tempo assim que acho que para todas, né? Todas que muito marcante. Foi muito marcante. E poder revê-la vai ser muito bom. Poder também aprender um pouquinho com ela. Vamos esperar chegar. Oi, minha amiga! Oi, Aline!
Oi, gente, Ai, todo mundo que tá aí com a gente gente! hoje. Que delícia, né? A gente tá junto Ai, novamente, mesmo de longe. que saudade, minha amiga. Não vejo a hora da gente poder estar junto mesmo, né? Tomar um café, sentar juntos, poder conversar, mas que bom que a gente tem esse meio, né? Isso vai dar mais valor a De esses poder estar. momentos, né? É verdade. Está sendo um tempo de muito aprendizado, né, Lívia? Para todos nós, Com né? certeza. É da gente rever, né, verdadeiramente os valores que a gente tem como ser humano e a gente poder edificar o que realmente é importante, né? Os valores principais aí da nossa vida. Eu lembro da última Uhum. vez que eu te vi, amiga, lá em Teresópolis. Acho que foi Foi, foi. uma das Foi no últimas shopping, vezes que né? eu fui a Teresópolis, né? E desde É, foi no shopping, foi então eu tô rapidinho. presa aqui. Uhum. Uhum. É, olha, primeiramente eu quero te agradecer, tá? Por ter aceitado, assim, tão de repente, né? Foi tudo tão rápido. Mas eu acredito que Deus tem propósito em todas as coisas, né? Há um propósito em tudo que acontece. E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas vão ser abençoadas. Eu vejo que a informação, Lívia, é muito importante, sabe? E poder servir, né, as pessoas. E quero te agradecer por estar nos servindo nessa tarde, né? Compartilhando o que você sabe. E você é nobre, viu, minha amiga? Muito nobre. Estou É um prazer muito imenso. honrada. É um prazer Muito honrada. imenso. É para, né, o pessoal que está aí, que não me conhece, eu sou nutricionista, né? Eu trabalho com a parte clínica e também hospitalar. Eu também trabalho aqui no Hospital Municipal da cidade aqui de São José do Vale do Rio Preto, né? Atendendo as patologias internas e também faço a parte de clínica. E aí, esse nosso link, né, essa nossa conversa, gostaria que todo mundo entendesse o trabalho, a grande maioria com emagrecimento, lógico que a grande parcela da população busca nutricionista por conta do emagrecimento, mas a gente também trabalha com todas as outras patologias, né, os outros equilíbrios, diabetes, hipertensão, e até as pessoas que precisam desse equilíbrio com a alimentação, porque isso é muito importante, é fundamental na nossa rotina do dia a dia. Há pouco tempo atrás, eu digo assim, uns talvez 5 anos, que eu acho que é pouco tempo, né? Até para a Uhum. gente comparar o tempo que a gente se conhece, me caiu uma Bastante grande tempo. ficha, Aline, que não é só o embasamento da nutrição e tudo mais, mas que a gente tem essa parte psicológica internamente ligada. E aí eu comecei a trabalhar com essa parte de nutrição comportamental. E desde então, eu acho que modifiquei muito o meu acompanhamento com os pacientes e até a minha vida como um todo, porque, né, você com mais Uhum. embasamento e tudo mais, a gente sabe que o corpo ele não é só o que a gente ingere, né? A gente é espírito, a Uhum. gente somos um interligado de coisas e tudo tem o Sim, seu sim. espaço e tudo tem a sua importância, né? E acho Uhum. que esse É tema verdade. E que a gente. você me convidou vai ser muito legal da gente estar falando sobre isso, Uhum. Então, e isso que eu desse queria falar, do link, nosso né? tema. Foi muito legal, porque a gente foi de imediato, né? A gente praticamente houve uma sintonia aí no que a gente estava pensando quando você falou e houve uma confirmação no meu coração, porque eu já venho muito tempo querendo trazer esse assunto, sabe, para o nosso meio, Lívia, porque nós entendemos dessa integração que existe corpo, alma e espírito, sabemos que nós entendemos assim, né? Nós cristãos temos esse entendimento que existe essa integração, que não dá para separar uma coisa da outra, né? E que quando a gente cuida de um, a gente não pode negligenciar o outro, porque acaba que interfere, né? Diretamente interfere. E só que eu vejo que é pouco falado isso, sabe? Pelo menos nas plataformas, né, das igrejas. A gente acaba falando um pouco desse cuidado com a saúde, da saúde física, né? Nós focamos às vezes muito no espiritual, até mesmo na questão da alma, né, do emocional, e pouco falamos às vezes do aspecto da saúde física, né? E eu vejo que isso é muito importante, é muito essencial. E às vezes a gente só se dá conta da seriedade quando a gente é acometido de alguma doença, né?
Quando Uhum. literalmente a gente sente no corpo, né, os Bate a porta, impactos da né? nossa, isso, dos impactos da nossa negligência, é que a gente percebe que precisa mudar, né? E hoje a gente vai falar, como é o Entre Elas, né? Nós temos um público aí, maioria feminino, e mulheres que têm Acende acompanhado, a né, luz. essas lives. Ah, ficou melhor, tô te vendo. Tá me ouvindo bem, gente? O som tá bom da Tô te minha ouvindo super voz? bem. Tá? Ai, que bom. Então, as mulheres, elas têm esse papel fundamental, né? Porque a mulher é o coração da casa. E a gente sabe que tudo que Deus quer fazer através de nós, primeiro Ele vai fazer em nós, né? Não tem como Uhum. nós multiplicarmos aquilo que nós não temos, né? Então, eu acredito que nós precisamos ter essa metanoia, né? Essa transformação da nossa mente, essa nova maneira de pensar acerca desse assunto, para que então a gente possa influenciar a nossa casa e todos aqueles que convivem, devagarzinho, sem pressão, mas pelo Uhum. exemplo, né, pela conduta, com entendimento, né, Lívia? Que eu acho que o mais importante é isso, é ter entendimento, porque quando a gente entende, de verdade a gente aprendeu, né? Aí a gente consegue praticar sem desistência, né? Eu acho que é uma forma Aham. realmente de reeducar não só os hábitos na hora de comer, mas tudo passa por uma reeducação aqui, né? Você poderia falar um pouquinho disso? Dessa que eu acredito que tem que acontecer primeiro na nossa forma de pensar. Uhum. Então, se a gente só pensa como uma coisa pontual, ah, eu quero melhorar para melhorar minha família inteira ou para emagrecer como uma coisa momentânea, né? Como a gente já sabe, a gente não vai levar para uma vida inteira. E o peso ele pode ser momentâneo, mas a saúde não. A gente precisa desde a concepção, né? Nós mulheres, quando a gente está grávida, a gente já está gerando aquele bebê, esses nutrientes estão indo para ele. Principalmente a primeira parte, né, dos nutrientes que a gente ingere vai sempre para o bebê. Depois que fica para a gente, nós mães, mulheres, né, gestoras de tudo. E depois, quando a gente já tem uma segunda fase, que o bebê já está ali na introdução alimentar, a gente é extremamente responsável, porque a gente às vezes negligencia mesmo pela facilidade da rotina, do comprar um fast food, de pedir alguma coisa. E nós, como mães, mulheres, eu acho que a mulher ela tem uma visão, né? A gente para programação neurolinguística, eu adoro trabalhar com isso, Aline, que a gente tem uma visão ampla, a gente é muito diferente do homem. O homem ele enxerga dentro de um tubo. Então, se ele abre a geladeira de forma prática, ele olha o que está na sua frente, né? Meu marido faz muito isso. Ele abre o armário, amor, onde está isso? Aí eu vou no armário e simplesmente pego. Porque a mulher ela tem essa visão mais ampla. Então, a mulher ela tem esse poder de ela fazer é, reeducar por um outro lado, ela trabalhar nas pequenas coisas, ela educar de uma outra maneira, de não ser essa comunicação agressiva, né? De tem que fazer isso. Uhum. A mulher ela vai de uma maneira mais dócil, mais Verdade. aconchegante, mais educativa. Então, eu acho que esse é um ponto principal, porque as mulheres elas têm esse empoderamento de estar transferindo essa confiança, essa qualidade para os filhos, para o marido, e estar introduzindo a alimentação saudável de uma outra maneira, uma maneira mais prazerosa. E a gente tem esse Uhum. poder, né? Que às vezes a gente É deixa um pouquinho verdade. de lado. Ontem mesmo eu conversando com uma paciente, ela falava comigo assim: Ah, mas eu faço com muito prazer para o meu neto, para minha filha. Eu falei assim: para você, quem é você? Né? Qual é esse autocuidado? E aí volta até para sua parte. Qual a sua imagem e semelhança de Deus? O que ele te pediu? Qual é o seu legado? Por que você tem que fazer para o filho, para o marido, às vezes para o trabalho, e não tem que fazer por você? Por que você tem que fazer uma sobremesa, uma coisa incrementada e tal, e você não pode fazer aquele autocuidado para você, para sua família, lembrando que aquilo ali vai estar te trazendo saúde, aconchego, vitalidade. É uma coisa a longo prazo, né? Não é uma coisa É momentânea. verdade. E É a verdade. É conscientização toda mesmo uma. do dia a dia. Isso aí, é toda uma conscientização. E quando a gente entende de verdade, né, que isso é algo que
a gente precisa devolver para Deus, né, como uma adoração. Eu até estava lendo um versículo bíblico, Lívia, que eu queria ler, que eu achei muito oportuno da gente ler, que fala, que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu achei muito interessante esse versículo, porque a gente às vezes não pensa nisso, né? Tudo que eu faço precisa glorificar a Deus. Quando eu entendo que a minha vida, né, a minha vida no total, na sua totalidade, ela glorifica a Deus, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, vai ter outro impacto na minha vida, né? Porque eu entendo que não diz respeito só a mim, né? Primeiro a mim, mas também ao que eu estou passando de mensagem, né? Para aqueles que estão, principalmente dentro da minha casa, porque a gente, eu volto a falar isso, né? A gente tem ali os filhos e aí é uma sequência de padrão de comportamento que se a gente não muda agora, a gente reproduz, né, Lívia? E aí os filhos vão ter o mesmo padrão de comportamento Sim. e se não tiver uma mudança, vai, né, passa para os netos e é uma escala Porque muito do que a gente é hoje, claro, né, a maioria do que a gente aprendeu com a nossa família, Uhum. né, de origem. Então, tem uma coisa boba que eu vou falar com você que você pode até rir, né? Na minha casa, a gente tinha o hábito de comer, de salada. Tomate, alface e pepino. Era isso, eu cresci nessa limitação, comendo isso. E hoje, às vezes, eu me esforço para lembrar que tem outras coisas, que eu preciso comprar outras coisas, sabe? Porque foi uma coisa que parece que a gente anda meio no automático, né? A gente cozinha no automático, a gente vai tudo Sim. assim, reproduzindo até mesmo inconscientemente aquilo que a gente já está acostumado e não abre a mente. Por isso que eu creio que a informação, a gente, né, abrir a mente, entender que a gente pode melhorar com coisas simples, né? E que tudo que a gente faz vai ter um impacto agora e também para as próximas gerações. Nós somos, né, Uhum. mulheres que vamos deixar legado, né? É muito importante essa coisa do legado. Eu sempre falo isso quando vou ministrar, né? Que legado é aquilo que a gente deixa dentro dos nossos filhos, né? A herança a gente deixa pros filhos, mas o legado a gente deixa nos filhos. E Então, Aline, isso é uma legal, coisa. Pode falar. perdão, meu amor. Não, não, O pode que falar. acontece não só na questão do legado, né, mas também na genética. É muito interessante, antigamente a ciência, a gente cada dia tem uma novidade, principalmente na parte de alimentação. Quando a gente pensava na questão genética, a gente pensava assim: se seu pai ele é hipertenso, você tem uma chance genética de ser hipertensa. E seu filho vai ter uma chance Y também de ser hipertensa. Hoje a gente já sabe que se você muda, você faz um programa, né, um trabalho de epigenética, de você mudar os seus hábitos, de você mudar o seu comportamento, o seu filho, ele já vai ter uma chance reduzida de ter essa hipertensão, né? Se for o exemplo no caso, ou qualquer de outra doença genética. Então você consegue manipular a sua genética e não passar isso para os seus filhos. Olha que coisa Olha maravilhosa. só. A gente tem posse sobre a nossa genética, né, da nossa fisiologia, a gente pode mudar a nossa história e mudar a nossa herança. Ao invés de você passar para o seu filho uma herança de diabetes, de hipertensão, né, até de depressão, de ansiedade, tudo isso você pode, mudando seu comportamento, seu estilo de vida, você não passar esse legado, digamos, né, negativo Olha, geneticamente para os seus sim, filhos, para sua prole, olha só. né? Então a mãe, ela tem um papel além de fundamental na questão diária, também na genética, assim como o pai, obviamente, né? Assim Uhum. como o pai também. Mas a gente pode fazer a mudança das próximas gerações. Essa é a nossa responsabilidade hoje, da gente plantar a semente porque vai vir para os nossos netos. Então, Sim. quem está assistindo a gente,
né, que puder depois compartilhar essa informação, é muito importante, mesmo que você ache que seja uma pequena ação, né? Você falou, ah, eu comia alface, tomate e pepino. Será que eu tenho que manter o hábito que salada é só isso? Ou eu posso pegar meu pepino, que eu adoro fazer isso, Aline, ralar o pepino, cortar o tomate em cubo e o alface deixar ele inteiro e aí eu pegar lá uma manguinha e botar junto? Para eu reinventar, reprogramar aquela minha salada e mostrar para os meus filhos, né, para o meu marido, que pode ser diferente, que não precisa ser aquele trivial, não precisa ser aquele básico, e eu vou estar dando nutrientes para minha família, mas de uma maneira diferente, mesmo mantendo os mesmos componentes. Ou eu posso pegar lá uma salsinha que está na minha horta e reinventar um vinagrete. Ah, eu tiro a cebola que eu não gosto muito, mantenho o tomate e o pepino, boto lá meu vinagre, meu sal, minha água e meu azeite e reinvento meu vinagrete e apresento aquilo para minha família de uma maneira diferente. Eu tenho assim uma infinidade de pacientes que às vezes vêm, que isso me alegra, nossa, grandemente. Poxa, eu não comia nada, minha família também não, e agora meu marido já come comigo, meu filho já aceitou comer abobrinha. Poxa, será que foi ele que aceitou? Você que, como mãe, como mulher, mudou e o teu espelho fez esse reflexo importante na tua É, família. eu Às vezes a acredito gente muito nisso. responsabiliza os filhos. Ai, meu filho, eu recebo muitas mães com crianças lá, às vezes de 5, 6 anos, com hipertensão, com alteração de colesterol. E aí a gente pega e fala, a mãe fala assim: "Ah, mas porque meu filho só gosta de comer nuggets e biscoito recheado". Tá, OK. Seu filho de 5 anos, ele tem dinheiro, cartão de crédito, ele vai ao mercado, Não, né? Não, não. foi a mãe que comprou, foi a mãe que deu o primeiro Sim. momento para ele. E depois a mãe fica com o problema, com a bomba na mão, sem saber, meu Deus, o que que eu faço? Meu filho só come biscoito recheado. E aí, caramba, você que deu. Você é o exemplo, você é o introdutor na família. Eu tenho um filho pequeno, né? Meu filho não tão pequeno mais, mas tem 9 anos. E assim, foi uma experiência. Eu sou nutricionista, mas tenho a realidade em casa. Que não é muita coisa a gente vê no livro, na técnica, mas quando a gente está em casa Uhum. é totalmente É, diferente, né? Eu tenho um marido que é veio de verdade. obesidade. Você, acho que não conheceu meu marido, ele tinha 112 quilos. E a gente se conheceu, né, e tal, aquela coisa, eu tô conhecendo uma nutricionista. E aí tentou mudar um monte de coisa para agradar, aquela coisa do flerte, né? Aquela coisa. E aí Uhum. hoje mesmo, a gente almoçando, eu tenho o hábito de comer, de tirar gosto, cenoura. Cenoura com vinagre e limão. Perdão, vinagre e sal. Eu acho ótimo, acho que troca aqueles tiragostos tradicionais. E aí ele fala comigo assim, poxa, cenoura de novo. E aí hoje eu peguei ele assim, tampado no pote de cenoura. Porque realmente, tipo, É, cenoura de novo. Mas ele, de tanto ver a cenoura de novo, ele comeu. E gosta, e participa. E mudou a rotina dele. Hoje ele tem, tipo, desde quando a gente se conheceu, que já tem 12 anos, ele mantém 20 e poucos quilos a menos, não tem problema manter a rotina, come chocolate, come besteira, come tudo, mas dentro de um equilíbrio e tá aí, super bem. Eu acho que o ponto é esse, você não tem que tirar tudo, você não sim. tem que achar que o chocolate é o veneno, que a fritura é o veneno, mas é o que equilíbrio, né? É o equilíbrio. A palavra é É o essa. A equilíbrio palavra entre é as essa. frações, né? Eu não gosto de todo tipo como é que a palavra me fugiu agora? Mas fanatismo, sabe? Eu acho isso Uhum, perigoso. Eu acho que todo excesso é perigoso. Eu acho que o equilíbrio, Lívia, muito. o equilíbrio em todas as áreas, né? Eu acho que a gente tem que olhar a vida com equilíbrio. Eu acho que a saúde está no equilíbrio, realmente. E a gente Uhum, conseguir entender que a gente só vai conseguir introduzir isso, primeiro, quando isso for uma realidade dentro de nós, né? Tem que acontecer primeiro uhum. dentro de nós, e depois quando a gente conseguir trazer isso com leveza. Porque eu acho que tudo que é imposto, né? Se você, Peso, como né? mulher, se você enquanto mulher, geralmente, na maioria dos casos, 90% acredito, das famílias, a mulher é que cozinha, né? Quando não é ela que cozinha, ela que dá as ordens lá, as funcionárias e Gere. tal, né? Que faz isso. Então,
eu vejo que realmente a mulher tem esse poder de fazer essa mudança, né? Vai partir dela, mas eu acredito que quando é com leveza, quando é assim, natural, flui. Né? Uma coisa que eu Uhum. consegui introduzir na minha família, Lívia, que hoje é uma realidade, quem convive comigo, tem muitas meninas aí, a Ju, a Flaviana, que estão comentando aí agora, elas podem dizer. Eu vou aproximar do microfone, porque minha voz está meio baixa. Isso, tá todo A mundo Ju, pedindo isso também. Tá, então eu vou chegar mais perto. Eu tive um probleminha com o meu fone, mas tá bom. É, eu consegui introduzir na minha casa uma coisa que foi muito boa, Lívia, foi a gente comer à mesa. Isso é uma coisa que Uhum. eu sempre desejei, mas meu marido, ele teve uma criação, ele sempre fala isso. Ele é filho único, os pais dele sempre trabalharam de caseiro, então ele ficava dentro da casa dele, sozinho, vendo televisão. A infância dele foi essa. Não tinha irmão para brincar, não podia ficar, né, brincando do lado de fora, porque era na casa de outras pessoas, né, os pais dele eram caseiros. Então ele ficava dentro de casa vendo televisão. Então ele acostumou comer vendo televisão. Aí quando a gente casou foi aquele, né, aquele choque. Eu queria sentar à mesa e ele queria comer vendo televisão. E devagarzinho, sabe, com muita, como eu tô falando, com leveza, eu ia, colocava a mesa, comecei só nos fins de semana, depois comecei também a aumentar um pouco mais. Hoje em dia, graças a Deus, a gente faz todas as refeições à mesa. E eu Muito vejo que sábio isso você, foi minha tão amiga. bom, isso foi tão bom para nossa vida, Lívia, em todos Uhum. os aspectos, né? Inclusive tem um livro muito bom que eu até indico para todas que puderem comprar para ler, que é A Experiência do Lar. Fala muito sobre essa mudança, essa importância de sentar à mesa. E a gente se conecta emocionalmente, a gente olha no olho, a gente come melhor, porque quem come vendo televisão não presta nem atenção no que está comendo, né? E isso foi uma Uhum. coisa que na nossa casa hoje é uma realidade, sabe? Eu confesso que eu ainda preciso melhorar na questão da criatividade, na diversidade de alimentos, sabe? Mas, assim, muita coisa a gente não compra mais. Como não compra, não tem. Se não tem, não come, né? Não Não comprou, come. mas assim, É. não come, não tem, né? Não comprou. Então, assim, mas é por isso que eu vejo que a mulher, se ela tiver sabedoria, ela consegue, com leveza, trazer essa mudança para dentro de casa, sem Uhum. forçar, sem Sim. impor, né? Sem ser pesado. E Nós daqui a pouco, mulheres, nós quando você temos vê, uma virou. sabedoria a mais, né? Sim, sim, sim. E eu vejo que pequenas coisas, pequenas mudanças geram grandes resultados quando a gente coloca um propósito firme, né? Uma coisa também que eu estava pensando hoje sobre essa questão da vida espiritual, às vezes é meio incoerente da nossa parte, a gente às vezes ora, né? Senhor, abençoa a minha saúde. Deus abençoa, né? Me dá saúde, abençoa a minha vida e tal. Mas a gente às vezes não faz a nossa parte, né? Sim. Então Aí bota parece a culpa em meio Deus, né, Aline? isso. E aí vai parar É. no hospital, né? Senhor, por que tu não me livrou? Né? Então a gente tem que entender que Deus vai fazer a parte dele, né? E Uhum. nós, Mas a gente e tem ele que fazer a espera nossa. que a gente faça a nossa. Sim. Então eu vejo assim Porque que, às que a gente não vezes, pode ser negligente. sim, às vezes, né, as pessoas, né, eu escuto muito isso. Ai, poxa, eu tenho que pedir Deus para me abençoar. Sim, você tem que pedir, você tem que estar ali em comunhão com Ele, você tem que estar próximo, mas você tem que ter um entendimento de que a sua parte, Ele te dá o livre-arbítrio para você fazer a sua parte e escolher o seu caminho. E se você ainda assim não escolher, Ele também vai te dar aquele sofrimento como um ensinamento para você criar Verdade. conhecimento e melhorar. Às vezes todo mundo encara como uma doença, uma, um descuido, um sentir mal, como uma coisa negativa. Eu não vejo muito por esse lado. Eu vejo que toda vez que o nosso corpo ele sinaliza uma dor, um desconforto gástrico, um excesso de gases até um excesso de gases, né, é um sinal para você perceber alguma coisa não tá bacana. Eu tenho que mudar.
E algumas pessoas encaram assim, poxa, por que que eu tô sentindo isso? Pô, por que que eu fiquei hipertensa? Por que que, né, falou hoje cedo, poxa, Lívia, eu tive pancreatite. Poxa, por que que eu tive Tive. pancreatite, Deus? Por que isso? E às vezes foi algum ponto, isso não está sendo negativo para você ver com outros Não. olhos a sua vida, refazer, Uhum. repensar, Uhum. reconstruir, mudar, né? É Nós somos verdade. seres humanos que a gente é formado para a gente mudar, melhorar, evoluir. E às vezes isso é permitido na nossa vida para a gente fazer evolução. E às vezes a gente não enxerga isso e cai no precipício, cai nos momentos de depressão, de angústia, de remoer, de se perguntar, de se cobrar, né? O porquê, meu Deus, nossa, mas eu oro tanto, eu sou tão fiel, eu sou tão ali, né? Por que que isso está acontecendo Uhum. comigo? Qual é o castigo? E não é castigo, às vezes é o outro Não. lado. Se reinventa da crise, né? Esse momento que a gente está vivendo agora, né? De incerteza, ai meu Verdade. Deus do céu, quanta angústia. Porém, é o momento da gente ver o quanto que tem o valor, né? Como eu te falei, eu acho que uma das últimas vezes que eu fui a Teresópolis eu te vi. Isso para mim hoje tem um Uhum. valor absurdo. E quantos anos que a gente não se via? Será que É depois que verdade. passar isso tudo, a gente não pode estar mais próximo de quem a gente gosta, de Uhum. quem a gente ama, né? De a gente compartilhar a É alimentação verdade. conjunto tenha um outro valor? Eu vejo até na minha casa, a gente tem implantado isso de sempre tentar se alimentar junto. Mas às vezes pela rotina, né? Meu marido trabalha fora, eu chego num Uhum. outro horário. Às vezes a gente se alimenta separado. E como é diferente esses valores hoje. Da gente saber, nossa, eu agradeço a todo momento. Ai, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou aqui hoje. É mais um dia. Estou saudável, estou bem. Quando eu boto meu prato, Aline, que eu vejo a variedade, eu falo assim, nossa, que bom que eu posso ter essa variedade. Meu Deus, que É delícia. verdade. Eu poder estar esse momento sentindo o paladar, né? Porque o Covid tem muitas pessoas que inibe o paladar, inibe o cheiro. Eu falo assim, meu Deus, eu não tô com nada. Né? Eu trabalho dentro do hospital, Aline, todos os dias. E eu tenho amigos, colegas, pessoas que já foram entubadas, pessoas que não estão bem. E isso para mim é uma benção, todo momento, a de sentir o paladar, de poder ver as cores no meu prato, de poder recriar, de sentir o sabor da alimentação. E se em algum momento eu pegar, eu também vou agradecer, porque eu sei que eu vou me engrandecer através disso. Não é uma penitência, Não. né? Não seria É uma realmente penitência. realmente a forma de olhar mesmo. Porque a dor, ela é extremamente pedagógica. Quando a gente consegue Uhum. olhar da maneira correta, a gente cresce, né? A gente cresce, Sim. a gente muda a rota, né? Replaneja a rota, reconfigura, né? Uhum. Eu acho e tantas coisas que são saudáveis, né, Lívia? Deus nos deu assim de graça, né? Quem tem um pedacinho de Sim. terra, igual a gente tem um espaço aqui em casa, tem falado com meu marido, a gente tem bastante espaço aqui da gente plantar, quer dizer, tudo de, se você vai jogar semente, vai nascer de graça, né? Vai. Coisas que isso tudo é lindo, né? A gente vê assim o cuidado de Deus, como Deus ele pensou, né? Ele pensou em tudo, ele fez tudo e nos criou para usufruir de todas as coisas. E quantas vezes a gente vive uma vida longe daquilo que Deus desejava, né? Porque a gente não se respeita, não se ama às vezes o suficiente. E a gente sabe que a medida que a gente se ama é a medida de amor que a gente vai ofertar para o outro. Porque primeiro a gente Uhum. tem que se amar para depois amar alguém, né? Então Sim. ouvi uma Você só frase pode dar o que você tem, né? Se você se ama, exatamente. você dá através da alimentação para os seus membros, para as pessoas que estão Sim, próximos de você, né? A Luciana aqui falando. A mulher edifica mesmo, a mulher é a estrutura do homem. Às vezes a gente fala assim, ah, mas o homem é o provedor. A mulher é a estrutura, né? A mulher é a vida da verdade. casa. E ela que vai É, trazer aquele alimento diferente, aquele conhecimento. E a mulher sabe, ela vai devagar, ela vai introduzindo aquele modo, igual você falou, introduzir a gente devagarzinho de se alimentar em conjunto. Então não é simplesmente o modo de comer, o ingerir apenas, é o como a gente ingere. E isso é muito importante
Porque a maneira, às vezes a gente ingere muita coisa bacana ao longo do dia, eu como fruta, eu como legume, mas a maneira como você digere também isso é muito importante. Se você ingere um monte de coisa, mas você não absorve, você joga fora. Então você tem que estar plena, você tem que estar naquele momento ali, você e a alimentação, comendo, saboreando, coloca num prato. Esse momento tem a busca de, as mulheres principalmente, né? Ai meu Deus, mas eu tô comendo muito, tô aumentando de peso, o que que eu faço? Então, seja plena naquele momento. Vai se alimentar? Para. Desliga a televisão, converse com seus entes, preste atenção no que você está ingerindo, preste atenção no paladar do legume que você está ingerindo. Estou comendo uma cenoura? Qual o sabor que ele tem? Qual o tempero que eu usei? Né? O que que tem aqui? Está quente, está frio? Curte o paladar daquele momento a cada garfada. Descansa os talheres, curte aquele momento. E isso a gente vai estar educando também os filhos que a educação ela é muito maior através do exemplo do que da fala. Eu Sem como dúvida, rápido sem dúvida. e falo pro meu filho, tem que comer devagar. Ou eu tomo refrigerante pra caramba e falo, filho, você não pode tomar refrigerante porque faz mal. Caramba, o filho É, entende que você está falando que faz mal, mas você toma. Então ele quer ser igual a você. Então ele é vai verdade. tomar. Mesmo que você proíba, depois ele vai ingerir. Eu nunca É trabalhei com verdade. proibição. Eu sempre trabalhei com explicação e quer. Se quiser, por exemplo, meu filho, se amanhã você encontrar com ele e ele estiver tomando refrigerante, a escolha é dele. O problema dele, Sim, é. Como diz a moda, beijinho no ombro. Te ensinei, meu amigo. Mas ele mesmo, é quando vai a um verdade. lugar, não, eu prefiro água. Porque ele já entendeu que aquilo ali não é positivo para ele. E às vezes o que a gente, como mãe, mulher, né, provedora, a gente peca muito é o desespero de querer no momento. Meu filho não gosta de couve, ele não vai comer couve, ele não come, não vou fazer. Então a gente desiste. E a gente, como mãe, a gente não pode desistir, né? Lembrar que a gente, quando É, gerou, proveu, a gente teve aquele tempo todo. E passa, não sei se você teve, Aline, mas a gente tem enjoo, a gente tem cansaço, a gente tem mal-estar, pesa, dói a coluna, né? Tem umas coisinhas assim que é perfeito a gestação, mas que a gente sente. E tem aquele tempo de amadurecimento. Para mim foi uma prova de vida a gestação. Porque no momento não foi uma coisa que eu planejei e tal, engravidei, né? E aí, de repente, eu tive que me deparar com uma criança chorando de dia e de noite, não parava de chorar, e eu não sabia o que fazer. E aí era aquela cobrança, caramba, o que que você fez de errado? O que que você está fazendo? E aí, a cada noite mal dormida, a cada momento, eu ia me conhecendo como mulher, como mãe e como entendedora, como provedora de que eu realmente poderia me acalmar para me acalmar meu bebê, né? A gente vai se exatamente. redescobrindo. A cada noite que não dormia, não vou aguentar mais, né? Não dá mais. E aí dava mais um pouquinho. E aí você dorme É, amamentando. Aí você acorda e você fala, não, consigo amamentar mais um pouquinho. E assim vai, no outro dia, né? Você que tem três, eu até te falei isso hoje, você, meu Deus, eu tenho um, você tem três, misericórdia, como consegue? Porque realmente é uma, é, meu Deus, é uma experiência única, né? Ser mãe é sim, uma coisa assim do outro mundo. Engrandece a gente muito e a gente descobre que a gente consegue ser diferente. E como em relação à alimentação, as crianças elas têm um dom de mexer com o nosso emocional. Então fala, não quero, não gosto, não como. Meu filho já falou isso para mim diversas vezes, Aline. Diversas vezes. Eu digo para ele que ele vira helicóptero, né? Ele roda no chão, ele deita, espera, não vou comer. E tá. Aí eu tô vendo o helicóptero ali no chão. Hoje em dia a gente até brinca, porque ele teve a fase não como isso, depois come. Não gosto disso, agora come. Então, se eu fosse. A mãe foi dar ideia para o que o filho não uhum, come, não vai comer mais nada. Aí você faz o reforço nada. negativo. Não vou fazer isso porque você não gosta, então eu não vou comer, você não come e acabou. Se você não repete, não reforça esse lado, a criança, você repete aquele alimento e ela, por si só, ela vai descobrindo os sabores. Vai descobrindo e vendo o que ela gosta, lógico, não vai amar tudo, cada um vai ter o paladar mais específico, uma coisa para Sim, outra, mas ela fica livre.
Senão, os pais, eles têm o hábito de reforçar. Ah, você não gosta disso, meu filho não come muito fruta, meu filho não gosta de couve. Então, ele escuta você falar que ele não gosta daquele alimento. Então, realmente, se Ele ele escutou você acredita falar, nisso. ele não gosta, ele acredita nisso. Então, se você falar, ah, você não gostou dessa maneira, eu vou fazer de outra. Ou deixa passar um tempinho e introduz de uma outra maneira. Né? A gente finge meio que de morto, meio que de bobo, vai Sim, introduzindo. sim. E aí, quando você vê, ele tá comendo. Meu filho, ele não. Quando teve um aninho e pouco, ele engasgou com couve. A couve estava fatiada muito fininha e ele engasgou. Então, eu vejo que ele ficou um pouco traumatizado com aquele episódio. E quando ele via couve, ele tinha pânico de couve. Pânico. Porque ele engasgou, então acho que é uma coisa natural. E hoje ele come, ama couve, ele pede para fazer couve, porque foi aquela coisa assim, tia couve, botava no prato dele. Não quer, não come. Mas tá ali. Tá ali no prato, tá presente. Ele tá vendo que eu como também. Então hoje ele fala, pô, não tem couve, não. Às vezes ele fala com a avó, vovó, você não pode fazer uma couve? Né? Porque ou às vezes a Passou, fase da né? abóbora não queria. É, passou, amadureceu. Ele viu que ele consegue comer, ele não vai engasgar. A abóbora, ele ficou uma fase também, ah, não come abóbora, porque abóbora é isso, aquilo. E aí, de repente, do nada, ah, não tem abóbora hoje? Pois não pode fazer uma abóbora? Porque vai sendo natural na rotina. Quando a gente repete, começa a ser natural. A gente, às vezes, É alguma pessoa fala assim, verdade. ah, o café com leite, pão com manteiga, é natural. Aí quando você fala que vai comer ovo, a pessoa fala assim, pô, mas ovo de manhã? Como assim? Uhum. Poderia também ser natural se na sua casa você ingere todos os dias. Depende do exemplo, da estrutura que você fez o seu lar, né? E você Uhum. pode mudar. Não é errado, Aline, você comer pão branco, pão, né? Pão francês e manteiga. De maneira nenhuma. Desde que você tenha um equilíbrio também em todas as refeições, né? Tô vendo que alguém aqui mandou uma Verdade. pergunta grande. Hum, Vamos ver aqui, não sei quem é. Ah, Bianca. Minha filha que não gosta e não quer, eu coloco no meio do feijão. E quando ela termina de comer tudo, eu pergunto se está gostoso e aí ela fala para mim que sim. Então, isso é uma maneira de fazer a introdução, né? Depois de comentar, isso é uma maneira ótima. A criança já comeu, você está reforçando, olha, você comeu, você gosta. Né? Isso é uma maneira de você fazer o reforço para a criança. Nem sempre esconder é positivo, porque a criança acha, então não vou comer porque você escondeu alguma coisa aí. Você está me Uhum. enganando. Né? A criança muda a confiabilidade. Com criança, a gente pode trabalhar muito com a maneira lúdica, que a criança adora, brincadeira. Então, se o feijão vira um rio, se o legume vira uma montanha, e se o outro legume vira uma floresta, é diferente para a criança. Qual que você vai comer primeiro? É a floresta, o rio ou a montanha? Então, isso tudo Já tem vira de uma outro. maneira mais encantadora para a criança. Não é feijão, batata e brócolis. São árvores, montanhas e rio. Então, muda a Uhum. percepção da criança. E isso vira uma maneira mais leve para você trabalhar e introduzir a alimentação. Os próprios cortadores de biscoito, né? Cortador de alimento. Ou até mesmo cortador de massinha. Massinha que criança tem Sim, muito em casa, de a modelar. gente pode cortar isso, pode cortar os alimentos e a criança não vai estar comendo cenoura, ela vai estar comendo estrela, né? Ela não vai estar Uhum. comendo, ela está comendo a letra A, a letra B, que tem várias letrinhas também nesses kits, e que fica mais interessante, a criança descobre através da brincadeira, de uma maneira diferente de você fazer a introdução, que é a maneira mais lúdica. A criança, ela precisa desse apelo, ela precisa sair dessa coisa séria que a gente tem todo dia, desse pontual, ela não entende aquilo ali como uma vantagem. Ai, vai ter vitaminas e minerais. Poxa, o que que significa isso para a criança? É, Até talvez muitas pessoas que estão com a gente aqui hoje, ah, tá, o que que é vitaminas e minerais? Imagina isso para uma é criança, verdade. né? Verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lívia. Eu tenho uma filha de 8 anos, né, a Pietra, e eu nunca tive o hábito, eu acho que isso pode ter sido bom, né? Não sei se é o certo, mas foi o jeito que eu fiz. Nunca tive o hábito de arrumar o prato e perguntar: você quer? Eu coloco no prato o que eu fiz
E na hora ela Uhum. olha, muitas vezes ela olha. Pelo olhar, ela às vezes já reprova, porque olhou, mas eu não dou muita atenção. Ah, não, você só vai poder me dizer depois que comer. Se você não comer, você não pode dizer que não gostou. Eu nunca tive, eu já Uhum. vi muitas mães fazendo isso. Vai arrumar o prato? Você quer pepino? Você quer abóbora? Você quer aquilo? Não. Aí não coloca. Quer dizer, a criança nem Não sabe, prova. nem lembra, Uhum. nem prova. É, entendeu? Então eu não, Uhum. e graças a Deus, assim, a Pietra hoje come de tudo. Ela come de tudo. Meu problema é até controlar, que ela come bem, sabe? Tem que controlar para diminuir um pouco. Mas eu, assim, na minha experiência, eu acho que isso foi positivo, porque eu nunca fiquei perguntando, você quer? Eu coloco e muitas vezes ela na hora reprova, depois ela prova e fala, ih, até que é gostoso, mãe. Aí esses dias aconteceu uma coisa Uhum. legal, que ela comeu alguma coisa, não lembro se foi alface, não sei o que que ela comeu, ela falou, isso aqui é bom pra quê, mãe? Aí na hora eu não sabia, sabe, os benefícios. Eu falei assim, ah, é bom pra saúde. Eu acho que é bom pra pele, cabelo, mas depois eu vou ver e te falo, falei com ela. Mas achei interessante ela ter curiosidade de saber, né, para o que tinha ali naquela comida que poderia fazer Que bem as para ela. verduras e legumes vão ser boas para alguma coisa. Essa Para concepção ela alguma já tem, coisa. né, Aline? Isso. É Eu uma achei maneira muito, muito muito legal. legal, tá? Essa maneira que você faz, porque você não dá abertura para o sim ou não. Ela vai escolher, mas ela viu que aquele é o tradicional da casa e que todo mundo come aquilo ali. Então ela entra numa empatia de ser igual, né? A Uhum. criança, ela tem, em alguns momentos, em algumas fases de desenvolvimento, o de estar livre. E eu escolho, eu faço o que eu quero. Eu vou escolher o alimento que eu quero. A gente passa para a fase de desenvolvimento desse momento ali que é convencional. Que às vezes de você falar, você não sabe arrumar seu quarto. E a criança vai, pô, peraí, lógico que eu sei. Então ela vai e arruma, né, do desafio, do ser diferente. Então, a Sim, criança ela sim. passa por várias fases de desenvolvimento, por isso que a gente, quando a gente fala de desenvolvimento de criança e alimentação, a gente tem que respeitar essas fases para a gente entender o que está acontecendo. Eu não sei nem exatamente a idade da tua filha, mas 8. 8. Então, a introdução é ótima de você falar, olha, quer comer, não come, mas tá aí, o exemplo é você. E aí, com 8 anos, já tem esse entendimento e já começa a entender que alguma coisa ali é boa para alguma coisa. Né? As crianças, até no momento, tô sem escola, mas é porque tem o coronavírus, é porque tem que ter imunidade melhor. Então as crianças começam a atentar para essa situação e entender que a alimentação fortifica, melhora, edifica. Então é muito importante esse passar pra gente. Por mais que daqui a pouco sua filha com 12, 13 anos, naquela fase de rebeldia, não como isso, não como aquilo, ela vai entender a base dela e como uma adulta, ela vai reestruturar a lembrança que ela tinha lá para trás. Exatamente. Teve Exatamente. uma pessoa que está aqui com a gente que ela perguntou, não sei, não lembro o nome, mas que ir para introduzir coisas boas na rotina da alimentação dos filhos. Gente, a super dica. Nós somos as gestoras, mulheres, mães, provedoras, donas do lar, todas poderosas. Então, se a gente não compra, não tem. Quanto mais a gente compra coisas e cria receitas novas, coisas com alimentos mais naturais, né? É o descascar mais e desembalar menos. Isso é muito Uhum. importante, é o exemplo. Se eu compro menos produtos industrializados, eu tenho menos em casa, então o meu filho ou minha filha vai ter menos opções de pegar um biscoito e abrir o pacote. Ele vai ter que ir na geladeira e cortar uma goiaba, né? Ou te pedir Agora, para amiga, descascar uma laranja. agora é muito importante a gente falar também que isso parte realmente das escolhas. Na vida da gente, o tempo todo nós fazemos escolhas, né? Você está falando aí da questão alimentar e estou assim fazendo um link com tudo na nossa vida, né? Desde que a gente acorda, a gente faz escolha. Que roupa que eu vou botar, que eu vou, né? Como eu vou me comportar, tudo é escolha. O tempo todo eu estou escolhendo, né? E aí eu vou tomar um café. Eu vou, o que eu vou comer nesse café? O que eu vou escolher, né? Eu vou escolher o café, eu vou escolher o leite. Então a gente escolhe o tempo todo, né? Uhum. Isso também, igual você tá falando, né? Ah, não adianta a gente forçar. Realmente, nem Deus, né, Lívia? Nem Deus, ele nos obriga. Ele nos mostra e ele nos deixa livre. Nós temos essa Sim. liberdade de escolha, né? Então, realmente, a gente tem o maior exemplo
no próprio Deus, né? Que nos ensina que não, nem Ele quis que nós fôssemos robôs, que servíssemos a Ele ou que amássemos a Ele, porque fomos criados para isso, fomos obrigados a isso, né? Então, eu vejo que o tempo todo Deus nos deixa livre para escolher, mas a gente tem que ter consciência que cada escolha vai ter uma consequência, né? E que eu Uhum. percebo, a gente já está caminhando para o final, e assim, passa muito rápido, né? Muito, eu fico boba de ver como passa rápido, quando tá bom, né? Então, o que eu queria te perguntar? Se você pode nos ajudar nessa situação. O que eu percebo é que, às vezes, a gente come mal porque a gente escolhe mal quando está comprando e porque, às vezes, a gente escolhe o que é mais fácil. Porque a verdade é Uhum. que descascar mais e desembrulhar menos é mais trabalhoso, né, minha amiga? O Uhum. resultado é melhor, sem dúvida que vai ser melhor. Mas será que a gente está tendo essa consciência de que tudo que vale a pena, tudo que é bom, tudo que vai fazer bem, dá trabalho e a gente tem que vencer a preguiça? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque por que a gente come mal às vezes? Eu falo até mesmo por mim. 3 filhos, né? Casa, não sei, aquele monte de coisa. Muitas vezes a gente vai no que é prático. E tá errado, tá totalmente Uhum. errado. Mas a gente acaba indo no que é mais rápido. Então, assim, se você puder nos ajudar, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas o que a gente poderia fazer para facilitar, né, a nossa vida, para que a gente pudesse comer melhor sem de uma maneira organizada, né, que pudesse nos ajudar para que a gente pudesse escolher sempre melhor, vencendo essa questão Uhum. da A preguiça, da questão, Aline, dificuldade. pontual de tudo na vida da gente tem que ter um planejamento. Porque às vezes a gente fala assim, ah, demora muito, é muito trabalhoso, mas quando você bate um suco, tá? Eu já medi isso no relógio. Quando você bate um suco entre você picar, botar no liquidificador, lavar o liquidificador, você gasta menos de 3 minutos. E a gente acha que é muito tempo você bater um suco. Você pega lá um pacotinho, sei lá o quê, e aí toma. E esse, quanto mais tempo a gente dispõe pra gente, mais tempo a gente tem de vida. Sempre na hora que a gente for fazer essa programação, a gente fixar isso pra gente. É um tempo que eu tô dando pra mim de vida, de qualidade. Tô dando de qualidade. E criar o hábito, porque muitas das vezes a gente acha que a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Mas quando você vai fazer lá sei lá, um prato elaborado, que sinceramente eu não faço nenhum, porque eu não tenho tempo e tenho preguiça, não gosto de fazer essas coisas que fica no forno toda a vida, fica na panela toda a vida. Eu não gosto disso, eu gosto de coisa prática. Até meus pacientes eu sempre dou receita prática, porque eu sei que a rotina da gente é assim, é rápida. É uma correria, a gente quer Uhum. dormir, a gente quer ter tempo, a gente quer assistir um filme, a gente quer estudar. Então a gente quer dispor de menos tempo. Então, a gente tem que ter o planejamento. O que eu vou comer no café da manhã? Eu já posso deixar um bolinho pré-pronto? Eu posso deixar uma coisa pré-programada, um legume pré-congelado? Que isso é de uma maneira muito fácil, antecipa muito a rotina. Eu às vezes chego cansada do trabalho à noite, eu só abro o meu congelador, pego lá a couve-flor que já está pré-congelada, com outro legume, com uma sopa já pronta e ok, minha janta está pronta. E às vezes a gente não, eu pego a pizza e boto lá e tá pronto. Ou eu peço um delivery. A mesma coisa que eu iria pegar no meu congelador. A única diferença é eu ter planejado, ter deixado coisas prontas. E algum dia, Aline, você vai pedir um delivery, você vai pedir um hambúrguer, uma pizza, você vai abrir um pacote? Sim, vai abrir. Não há problema. A gente pensa que a gente tem livre-arbítrio, que nada é proibido e que tudo é um equilíbrio. Então, eu tenho que só medir na minha rotina. Quem está assistindo a gente? Poxa, eu como muito industrializado, peço muito delivery, peço todo dia. Vou fazer a meta. Vamos diminuir isso de todo dia para 4 vezes na semana? Passou um mês, eu Isso. vou diminuir para Isso três aí. vezes? Vou diminuir para. Isso Ai, aí. como muito doce, compro muita coisa doce. Ou será que eu posso colocar como uma regra na minha rotina de diminuir para 3 vezes?
Então, tudo vai ser o planejamento que eu quero gerir a minha rotina, não é tirar. Ah, hoje, então agora eu não vou comprar mais nenhum pacote. Aqui em casa já tá todo mundo acostumado a comer Cheetos, Doritos e sei lá o quê, a comer miojo, a comprar delivery e de repente eu paro tudo, só compro legume e verdura e fico de saco cheio com aquela situação de tipo, ai, queria uma coisa diferente. Então não é Não por vai aí. durar É também. por aí É. de você reduzir, de mudar, criar prazer pela sua mudança. Será que eu posso aprender a fazer um prato tão gostoso quanto e realmente ter prazer por aquilo ali que eu estou comendo? Descobrir, me permitir descobrir que aquilo ali é saboroso? E permitir o meu filho, o meu marido, permitir todo mundo que aquilo ali é legal? E aí a gente vai É verdade. instituindo, a gente vai melhorando a qualidade, vai melhorando o paladar. E nisso a gente vai melhorando não só pra gente, mas para a família inteira. A recepção, a absorção melhor de nutrientes, mantendo a qualidade, mantendo a saúde, né? Mantendo o corpo mais mente sã, corpo são, o equilíbrio entre as duas coisas. Não adianta a gente alimentar só a parte espiritual e deixar a parte fisiológica à mercê. Ah, então eu tô indo lá, né? Tô indo para a igreja, então eu como a hora que der tempo. Não, peraí, mas como que você vai absorver aquele conhecimento? Como que você vai se sentir plena? Como você vai É estar verdade. administrando, dando exemplo? A gente Até para poder precisa, ser, lógico. até para poder ser usado por Deus, a gente tem que estar bem de saúde, né? Porque às vezes Deus quer Uhum, nos usar, mas a gente tá mal, não tem como servir com qualidade ao reino de Deus, né? E então a gente tem que se cuidar. Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor que ele emagreceu obeso, ele estava com uma reeducação e eu cheguei para ele e brinquei, né? Falei, nossa, tá muito bem e tal. Aí ele falou assim, aí ele falou que ele ouviu essa frase e ele me passou, né? Ele disse que ouviu essa frase, que quem não cuida de si não deveria cuidar de ninguém. E é verdade, sim. né? Porque a gente Então a só dá gente o que tem a gente que. tem, né? Às vezes a gente vê pessoas grossas, ignorantes, bravas. Por que que elas são assim? Eu não me incomodo com isso, porque eu entendo, eu tenho um Não, entendimento hoje que aquela pessoa é vazia. Ela só tá te dando o retorno do que ela tem. Então, a pessoa que é é muito verdade. carinhosa, atenciosa, que ela tá dando, tá transbordando, tá sobrando. Então, ela dá o que ela tem em sobra. A gente só pode dar o que a gente tem. Se eu tenho ignorância, eu vou dar ignorância. Se eu tenho desafeto, desamor, eu vou dar desamor. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, grossa, rude, brava, eu me dá uma dor no peito. Eu falo assim, nossa. Ela não tá me dando isso. Ela não tem para me dar outra coisa. Ela não É tem. O que ela verdade. tem é isso aí. O que ela tem é Minha esse amiga, vazio, é essa ignorância. falta só um Oi. minuto e eu preciso me despedir. Ai, que passou muito rápido, né? Poxa. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Eu não tenho assim como te agradecer. Foi uma aula, né, gente? Fala aí. Foi uma aula, foi uma aula. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Aprendi Acabamos falando muito. até pouco de alimentação. Me comprometo com você e com todos os teus seguidores. Peço para estar acompanhando lá nas redes sociais, que depois que isso tudo passar, eu vou estar com vocês aí. Pessoalmente, vai ser um prazer imenso de estar conhecendo todo Ai, vai mundo ser que acompanhou a maravilhoso. gente aqui, Tirar todas né? A as gente está dúvidas, né, fazendo essa Lívia? Porque rede do teve um monte de bem, dúvida. Que bom, amém. É isso tá? mesmo. É Pode isso o pode estar propósito, né? mandando lá no direct, pode estar mandando que a gente vai estar compartilhando. É o momento da gente estar unidas, tá todo mundo mais próximo. Verdade. Então lembrar, ah, eu não sou paciente, poxa, eu tô com vergonha. Manda, gente. A gente está aqui para se unir. Eu tenho para dar, Isso aí. então manda a dúvida, manda. Vai ser um prazer, tá? Respondendo todo mundo. E segue lá, né? Quem tá pela linha Isso. aí, Segue segue a lá. gente nas redes também para estar reforçando essa intenção que a gente tem, que é de se unir, de estar transmitindo bem, de estar reforçando essas coisas todas. É verdade. Muito obrigada, tá, minha amiga? E vai ser, assim, com certeza maravilhoso te receber aqui. Obrigada a todas que estiveram aí, tá bom? Temos aí 28 segundos. Eu tenho que terminar, senão a gente perde essa live. Um beijo, tá?
Muito Um beijo obrigada. grande, um beijo Gente, para um todo beijo mundo. para Obrigado pela todos. presença aí, gente. Um Fica com abração. Deus.